Para quem não me conhece, eu sou a Aline Cristina da Silva, sou psicóloga e estou aqui para te fazer uma pergunta. Você já baixou o e-book 14 erros que podem atrapalhar sua carreira como psicólogo? Se não baixou, baixa. Esse livro é para você e é gratuito. Olá, muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, eu sou a Aline Cristina da Silva, sou psicóloga e estou aqui para falar do e-book que eu lancei há mais ou menos uns 10 dias. O e-book tem o nome de 14 erros comuns que podem atrapalhar sua carreira como psicólogo. E hoje eu vim aqui comentar um pouquinho sobre esses erros. Então vamos lá. Erro número 1, né? Não pensar na psicologia como um negócio. Por ser um serviço de ajuda e de atenção à saúde, muitos psicólogos têm vergonha de colocar um preço conforme a tabela do conselho, ou um preço mais alto do que o que cobra normalmente, e isso é um erro, porque nós profissionais precisamos pensar na psicologia como nosso meio de sobrevivência, de sustento. E pensar nisso significa em cobrar um preço justo, né? Um preço que permita com que a gente tenha nossas necessidades supridas, necessidades básicas, né? Assim como saúde, alimentação, educação. Então, nós profissionais temos uma vida fora do consultório, nós vivemos da psicologia e precisamos fazer da psicologia o nosso meio de sobrevivência, de subsistência. Então, não tem nada de errado você que está com vergonha de cobrar a sua sessão ou que tem dificuldade de estipular um preço que é justo e atenda às suas necessidades. A psicologia, para nós psicólogos, ela é um negócio, né? Nós somos cobrados como empreendedores, como empresários, como profissionais liberais. Então, nós temos taxas, impostos, temos vários compromissos para pagar. E nós somos cobrados de acordo com a nossa profissão, né? Então, nós temos que pagar anuidade como pessoa física, às vezes anuidade como pessoa jurídica, aluguel, condomínio, impostos. Nós temos que valorizar o nosso trabalho e entender que nós precisamos de dinheiro. Sim, não é pecado nenhum falar que nós precisamos de dinheiro para manter a nossa sobrevivência. E não só a nossa sobrevivência de profissional, né? Mas nós trabalhamos para ter suprida as nossas necessidades, inclui saúde, lazer, educação. Então, vamos agora ao segundo erro que pode atrapalhar sua carreira como psicólogo ou psicóloga. O segundo erro é baixar a qualidade do seu serviço. Por que isso é um erro? Porque ele vai te ancorar, é um erro que chamo de erro âncora, porque ele vai te ancorar num patamar ruim, ele vai impedir o seu crescimento, a oferta de um serviço de boa qualidade aos seus pacientes. E eu vou dar aqui alguns exemplos, né, do que é um erro âncora, do que são coisas que a gente faz no consultório que pode ser um grande problema, porque afasta bons pacientes, no sentido de pacientes às vezes particulares, de pacientes que querem ter uma boa adesão, de pacientes que te procuram por uma indicação, por exemplo, e que não permanecem, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Algumas pessoas, alguns colegas diminuem o tempo de sessão, né? Tem gente que atende em 20, 30 minutos. Não tem um tempo delimitado, mas 30 minutos às vezes é impossível fazer um bom trabalho, né? Com 20 minutos às vezes fica muito inviável fazer um bom trabalho. O paciente às vezes tem uma necessidade de um tempo maior. Então, esse é um erro comum que muitos colegas vêm fazendo, principalmente aqueles que atendem convênios, que é reduzir o tempo de sessão e ter mais pacientes no horário. Esse é um erro, isso gera um esgotamento profissional, você vai ter uma agenda muito cheia e pouco retorno financeiro, né? Então não é muito bom, produtivo, você vai trabalhar mais, vai ter um retorno ruim e normalmente a pessoa não vai te indicar porque vai ser um serviço às vezes de baixa qualidade. Um outro erro comum quando se baixa a qualidade dos serviços, que é muito corriqueiro, é quando tem um tratamento diferenciado para os pacientes convênios e particulares, né? Isso é um erro. Na minha experiência, eu tenho vários pacientes que são de convênios
e que me indicaram outros possíveis pacientes que são particulares. E uma coisa é fato: o atendimento que eu dou para um paciente de convênio é o mesmo atendimento que eu dou para um paciente particular. Eu disponibilizo meu WhatsApp, eu disponibilizo água, café, às vezes torrada, eu disponibilizo um atendimento de qualidade, o mesmo tempo de sessão. Então isso é importante, porque é um erro que não vai me ancorar num serviço ruim. Quando eu sou indicada por pessoas, né? Eu estou tratando não convênio ou uma pessoa física, eu estou tratando pessoas que têm necessidades muito parecidas no sentido de necessidades básicas a serem supridas. Então, o tratamento que eu dou é o mesmo tratamento, tanto para paciente particular como paciente de convênio. Então, fica aí a dica: não caia num erro âncora, que esse erro âncora ele vai te ancorar para baixo. Terceiro erro que está aí no meu e-book: se você está vendo o vídeo e não baixou, clica aí no link que tem disponível para você baixar gratuitamente meu e-book, 14 erros comuns que podem atrapalhar sua carreira como psicólogo. E o terceiro erro que eu apresento no e-book é fazer panfletagem digital. Quando a gente pensa em divulgação, hoje em dia a primeira coisa que vem na cabeça são as mídias, as redes sociais. E de fato, as redes sociais pode ser um meio de comunicação muito produtivo, né? Só que o que eu vejo são muitos colegas fazendo panfletagem digital. E eu não sei, mas eu não curto muito o negócio de panfleto, não gosto. É uma coisa que eu olho e não me agrega valor nenhum, a não ser que eu esteja precisando muito e tenha essa consciência, mas realmente eu descarto, né? Aquilo que a gente vai passando na timeline e não dá muita importância. Então, se você, aí meu colega de profissão, quer fazer um trabalho, uma divulgação, evite panfletagem digital. E como que você vai conseguir pessoas que se interessem? Como você vai conseguir visibilidade? Não é fazendo panfletagem digital, né? As pessoas passam, existe muito material que acaba sendo lixo eletrônico. As pessoas passam e não dão valor e importância. Então, o que as pessoas buscam na internet? Valor. Se você quer ser visível, reconhecido, é interessante você começar a postar conteúdos que agreguem valor, né? Que provoque mudança, transformação na vida das pessoas. Aí sim você vai ser lembrado, procurado, porque a pessoa passou lá pela sua timeline, pelo seu feed, pelos seus stories e viu que você tem algo diferente para oferecer, né? Que não é só um meme, que não é só um cartãozinho lá de visita, que não é seu contato. A pessoa viu que você tem conteúdo e conteúdo de valor. Então, se você trabalha às vezes com depressão, com ansiedade, com transtornos mentais, com inteligência emocional, com manejo, regulação emocional, não importa o que você faz. Sempre que você for postar alguma coisa, pega alguma coisa relacionada a isso e principalmente a relevância que isso tem para quem está te assistindo, né? Vamos evitar fazer panfletagem digital, porque as pessoas querem hoje valor. Existem muitas informações, né? Existe uma quantidade gigantesca de informação. Existem vários profissionais, mas as pessoas estão buscando valor, né? Economia de tempo, aquilo que a pessoa olha e pensa: não, isso aqui é um conteúdo de confiança, isso aqui é uma pessoa que mostra que sabe o que está falando. Então as pessoas estão buscando conteúdo de valor, né? No meio de tanta informação, as pessoas estão procurando conteúdo de valor e não panfletagem digital. Então poupa aí o seu tempo, né? De ficar postando e não tendo retorno, porque as pessoas estão procurando valor, conteúdo de qualidade. Fica aí a dica para não cair no terceiro erro comum que atrapalha a carreira dos psicólogos, que é fazer panfletagem digital, ok? Agora eu vou falar sobre o quarto erro que está no meu e-book, 14 erros que podem atrapalhar a sua carreira como psicólogo. Então, fica aí o quarto erro, é preço baixo para atrair e manter pacientes. Esse é um erro polêmico, mas eu preciso compartilhar e explicar por que esse é um grave erro que pode te atrapalhar. Um negócio, ele precisa ser sustentável.
E quando a gente fala em negócio sustentável, é aquele negócio que se mantém por um tempo, né? E a gente sabe que várias empresas abrem no nosso país e muitas fecham no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. E eu vejo isso acontecendo também com nós psicólogos, né? Que abrimos nossos consultórios, mas o negócio não se sustenta por muito tempo. E aí tá um erro que impacta no seu bolso, né? Impacta no seu resultado, impacta no seu crescimento. E esse erro é cobrar baixo para atrair e manter pacientes. Além do profissional que cobra pouco ter que trabalhar muito, 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 ter uma agenda cheia de 8 às 18 ou até às 20, manhã, tarde, noite, além dele não ter tempo para outras coisas, não ter vontade às vezes para estudar, porque isso esgota, isso cansa, acaba não tendo também o retorno financeiro bom. Então, cobrar baixo é um problema por vários aspectos. Um, porque desvaloriza a nossa classe e o nosso trabalho. Dois, porque não sustenta o negócio. Então, esse é um erro. Eu vejo muitos profissionais, muitos psicólogos que reclamam que ganham pouco, que reclamam que trabalham muito, mas lá eu vejo que estão cobrando um valor, às vezes, do que eu pago para fazer pé e mão, né? Às vezes o que eu pago no salão de beleza, às vezes o que um colega que estudou 5 anos, que fez um curso superior, que fez especialização, que tem compromissos mensais, cobrando igual às vezes um serviço que a pessoa não tem as mesmas implicações legais, éticas, não tem a mesma responsabilidade igual nós psicólogos temos, né? Então, esse é um erro porque vai te gerar cansaço, muita produtividade, pouco tempo livre e baixa remuneração. Então, esse é um erro que, a princípio, pode ser interessante para quem pratica. Eu não acho de forma alguma isso interessante. Tem a tabela do conselho com os valores lá sugeridos, né, para se praticar como honorário. E eu não acho de forma alguma isso bom nem para o profissional que está fazendo. Tem muita gente que coloca preço social, mas é social para quem? Às vezes eu me questiono. O psicólogo que precisa ganhar dinheiro de qualquer preço, a qualquer custo, né? Que não investe na carreira, que não compra um livro, que não faz um curso, que acha que foi a faculdade e está tudo bem. Não está bem. Né? Quando uma pessoa cobra um preço muito abaixo, ele está fazendo mal para uma categoria profissional inteira. E sem contar que eu duvido e questiono esse serviço que está sendo ofertado também, a qualidade desse serviço. Não estou dizendo que quem pratica um preço abaixo não seja um bom psicólogo, mas olhando isso numa dimensão maior, é difícil uma pessoa que não cobra um preço justo pela sessão, pelo trabalho como psicólogo, né, pelo serviço de terapia ou de psicoterapia, ou pelo serviço psicológico, é difícil a pessoa se manter no mercado. Vamos então ao erro número 5, né? Dentro do e-book 14 erros comuns que podem atrapalhar sua carreira como psicólogo. O erro número 5 é um mito e as pessoas acabam acreditando muito nesse mito. O erro é acreditar que existem muitos profissionais e poucos pacientes. No livro eu apresento aí, eu provo, argumento. Então quem tiver a curiosidade, baixa o livro, é gratuito, baixa o e-book. E eu mostro lá argumentando por que isso é um mito. Mas já vou falar aqui adiantando por que isso é um erro. Porque quando você acha uma justificativa, você pode não se esforçar para achar uma solução. Então, isso pode ser um erro porque existem muitas pessoas que precisam de serviços de psicoterapia e existem poucos profissionais para atender a demanda. E aí no e-book eu explico direitinho por que eu afirmo que existem muitos pacientes e menos profissionais, né? Então que a equação ela é balanceada, é equilibrada. Então, se você está com falta de paciente, possivelmente, né, a sua estratégia de divulgação ou a sua rede de parcerias ou alguma coisa está acontecendo que esses pacientes não estão chegando até você. Então, fica aí a dica de que se tem algum problema de captação de novos pacientes, o erro pode estar na sua visibilidade. Então, isso é um erro que pode atrapalhar a sua carreira como psicólogo.
Erro número 6, trabalhar isoladamente. E agora eu vou explicar rapidinho por que do meu ponto de vista, isso é um erro. Nós psicólogos trabalhamos a maior parte do nosso tempo dentro de um consultório, né? Tô falando, me referindo aos psicólogos clínicos. Então, quem atende em clínica e consultório passa boa parte do tempo, acaba se isolando dentro do próprio consultório. E por que isso é um erro? Porque às vezes a gente não procura alguns meios de compartilhar, de dividir, de fazer uma rede de trabalho, de apoio, para a gente compartilhar as nossas experiências, as nossas angústias, as dificuldades, as soluções. Então, o psicólogo normalmente trabalha de forma muito isolada. Sem contar que muitos colegas olham para o colega ao lado e vê como concorrente, né? E não como possibilidades e oportunidades, né? Então, nossos colegas, eles não são necessariamente nossos concorrentes, né? Pode ser nossos parceiros. Eu já recebi várias indicações, assim como também eu indico vários colegas, eu atendo todos os tipos de demanda. Então é importante ter essa rede de apoio, porque eu consigo compartilhar, eu consigo dividir meus pacientes, eu consigo conversar sobre alguns casos. Então, trabalhar dentro de uma rede é fundamental para que a gente tenha um trabalho mais fluido, né? Uma rede de parcerias, uma rede de apoio. Então, trabalhar isoladamente pode ser um problema e é um grande erro. Quer ver outro erro comum? Erro de número 7. Erro de número 7 é pensar que postar conteúdos nas redes sociais vai lotar a sua agenda. Gente, para. Postar conteúdo nas redes sociais de forma aleatória, sem um objetivo, só vai te demandar trabalho, não vai necessariamente gerar resultados. Então, não é o fato de postar imagem, foto, figurinha e tal que vai gerar resultado para você. A coerência entre o seu trabalho e o conteúdo que você posta vai fazer com que você se apresente e se torne visível. E se aquilo que você está postando faz sentido para quem está te assistindo, essa pessoa vai te ver como referência. Se essa pessoa te observar, te ver, te achar como referência, ela tem a possibilidade maior de te procurar como um profissional. Agora, não é postando conteúdos que não agregam valor que você vai ter um bom resultado. Então, ser visível, sim. Fazer coisas aleatórias, não. É necessário ter coerência na sua forma de divulgar, na sua forma de se apresentar, na forma de apresentar o seu serviço. E às vezes as pessoas esquecem dessa coerência. Então, é necessário que, para você ter um bom resultado e que esse resultado se transforme em novos pacientes e num fluxo bom de agenda, é necessário coerência entre aquilo que você posta e seu objetivo clínico. Olá, para você que não me conhece, eu sou a Aline Cristina da Silva, sou psicóloga e tenho um recadinho para você que está aí me assistindo agora. Você sabia que alguns erros podem atrapalhar sua carreira como psicólogo? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o erro de pegar todo tipo de demanda. Pegar todo tipo de demanda pode ser um erro porque dificulta você direcionar sua carreira de acordo com seus interesses profissionais. E outro ponto importante é que às vezes as pessoas desconfiam do psicólogo que faz tudo, né? Faz avaliação, faz psicoterapia, atende criança, atende adolescente, psicoterapia individual, psicoterapia em grupo, atende transtornos, faz tudo. Né? As pessoas desconfiam porque a pessoa que faz tudo normalmente ela não tem um filtro daquilo que realmente interessa. Por outro lado, quando a pessoa está iniciando a carreira ou retomando a atividade profissional, ela precisa conhecer, né, as atividades e adquirir experiência. Então, no início da carreira, normalmente o psicólogo recém-formado, ele está experimentando um misto de euforia, né, às vezes insegurança, porque são os primeiros atendimentos que vai fazer sozinho, mas existe uma euforia para receber realmente vários tipos de demanda. Mas é interessante que ao longo da carreira,
seja delimitado um espaço de atendimento. Então, é perigoso quando um profissional recebe todos os tipos de demanda, porque às vezes as pessoas desconfiam, isso reduz um pouco o número de pessoas que procuram e as pessoas não te enxergam, não vão te enxergar como uma referência, como uma autoridade em determinados assuntos. E aí não se especializa e não traça uma carreira de acordo com os próprios interesses. Por isso que é considerado aí um erro que pode atrapalhar sua carreira. Esse é o oitavo erro, né? Esse e os outros erros estão no e-book 14 erros comuns que podem atrapalhar sua carreira como psicólogo. É só clicar em algum link aí da tela e baixar o e-book, é gratuito. Agora eu tô aqui com um vídeo para vocês do erro de número 9, fazer o que todos fazem. Esse erro está dentro do e-book, 14 erros comuns que podem atrapalhar sua carreira como psicólogo. Se não baixou, baixa, é gratuito. E esse erro é falado no livro e eu vou contar um pouquinho de por que isso pode ser perigoso e ruim e fazer com que você demore mais tempo ou que você nunca tenha sucesso na sua carreira como psicólogo. As pessoas, de modo geral, não planejam uma carreira de sucesso, né? As pessoas escolhem, os adolescentes escolhem a profissão, às vezes, sem uma maturidade suficiente ou sem pensar muito ou pela oportunidade, às vezes, que tem. Então, nem todo mundo faz um curso de graduação da melhor forma possível. E antigamente, fazer um curso de graduação garantia um bom emprego. E hoje nós observamos que não é bem assim, né? Tem muitas pessoas que são boas e que infelizmente não atuam nas suas áreas, que às vezes estão em subempregos e que não têm às vezes a oportunidade de ter uma carreira de sucesso em sua área de formação. E aí eu penso nisso com muita atenção e cuidado na carreira de psicólogo, que não é diferente. Tem muitas pessoas que fazem o curso de psicologia, investem 5 anos da vida e investem tempo, dinheiro, sacrifício, esforço para ao final da graduação não atuar na psicologia. E quando a gente pensa na carreira, normalmente a gente não faz isso de uma forma muito bem planejada, a gente age de uma forma intuitiva. E aí está o grande problema que eu falo nesse erro. Fazer o que todos os fazem não é garantia de sucesso, porque a maior parte das pessoas não fazem um planejamento. As pessoas agem de forma intuitiva. Vão fazer um curso superior porque todo mundo tem que fazer um curso superior na nossa cultura brasileira. Terminou o curso de graduação, não é mais suficiente, é preciso fazer uma especialização, achando que fazer uma especialização vai trazer retorno financeiro. E na verdade não. A gente precisa desenvolver um olhar para quem quer ser psicólogo clínico, atuar como profissional liberal. Precisamos ter um olhar empreendedor e isso não é ensinado nas faculdades, né? Isso não é ensinado ao profissional liberal como ser um empreendedor. Então, ele acaba tentando desenvolver uma formação acadêmica, que às vezes não consegue porque falta dinheiro, faltam oportunidades de emprego, falta uma visão empreendedora. Então, às vezes, fazer o que todo mundo faz, que é fazer um curso de graduação, fazer uma especialização, distribuir currículo, isso pode dar muito errado, né? E fazer com que você perca muitos anos ou que você até desista da sua profissão. Então, a forma intuitiva não é a melhor forma de se fazer negócio. É necessário ter uma visão empreendedora para ter uma carreira de sucesso. Décimo erro e também polêmico, mas não estou preocupada em falar o que as pessoas estão querendo ouvir. Estou preocupada em falar aquilo que pode atrapalhar a sua carreira como psicólogo. E aí eu preciso voltar nesse ponto. Erro número 10. Vamos lá? Vem comigo, acompanha aí meu raciocínio e vê se faz sentido. Erro número 10. Tentar segurar o paciente por meio de pacotes ou preços sociais. Bom, primeiro, por que eu considero um erro tentar segurar pacientes
por meio de pacotes, porque às vezes quem acaba preso é o próprio psicólogo. Já para pensar nisso? Às vezes faz aí um pacote com, sei lá, 4, 5, 10 sessões e aí o paciente não tem uma boa adesão e fica lá você amarrado ao paciente, o paciente amarrado a você. E às vezes esse pacote que era para durar 10 encontros sequenciais acaba passando para muito mais tempo, bloqueando a sua agenda, gerando aí um descrédito por parte das pessoas que não conseguem uma boa adesão na terapia e acaba também trazendo prejuízo, porque o paciente às vezes desmarca e aí fica para outra semana e aquilo que era para ser 10 encontros sequenciais vira um problema na agenda do profissional, do psicólogo. Então, esse é um dos motivos que eu considero que fazer pacotes promocionais ou pacotes, fechar esses pacotes para tentar segurar o paciente pode ser um grande problema, porque acaba segurando também a sua agenda, né, as sessões, o seu tempo. Isso acaba se postergando além do desejado. E o outro ponto, fazer preços sociais. As pessoas precisam olhar para a psicologia como uma ciência e uma profissão, né, a ser respeitada. E desassociar que psicologia é caridade, né? Nós prestamos sim um serviço de ajuda, mas um serviço de saúde, né? Saúde mental, e precisamos ser valorizados e reconhecidos por isso. Então, quando alguém faz um preço social de forma aleatória, sem muito questionamento, sem uma verificação da necessidade realmente do outro, né? Da necessidade socioeconômica, normalmente eu me questiono achando que é o psicólogo que está precisando fazer esse preço social para manter a sua sobrevivência. Só que isso desmerece a nossa oferta de serviço, a nossa prática profissional, porque coloca um preço de sessão fora da nossa realidade, né? A gente que trabalha como profissional liberal, que temos uma visão mais empreendedora de negócio, nós precisamos entender que a psicologia ela tem que se sustentar. E praticar preço social como regra não é sustentável. Então tem muitos consultórios que abrem, que recebem vários pacientes, só que esses consultórios fecham porque não teve um planejamento sustentável. Então não é o preço social que vai fazer com que você tenha mais pacientes ou que esses pacientes façam um tratamento completo com você. E é importante você olhar para a sua profissão como um serviço para a sociedade e não colocar um valor simbólico para recebimento do seu serviço, porque é um investimento muito alto, é um investimento de tempo, de dinheiro, são dedicações de estudos, de aprendizado constante. Então, a gente trabalha demais para ser pouco reconhecido e pouco valorizado. Por isso que tentar segurar pacientes por meio de pacotes ou preço social não é produtivo, não é uma atitude sustentável. Então pensa nisso e essa é a mensagem que eu tenho nesse vídeo para você. Bora para mais um erro? Os erros estão no e-book, 14 erros comuns que podem atrapalhar sua carreira como psicólogo. E agora estou aqui com erro de número 11. O erro de número 11 é não cuidar da imagem que transmite. Esse erro dá uma live, uma aula, uma transmissão, uma palestra de 50 minutos. Posso fazer? Vamos fazer? Só vou fazer se você colocar aí, se tiver aí no 20 comentários falando eu quero. Se você colocar aí eu quero e tiver no mínimo 20 pessoas interessadas aí que colocarem nos comentários eu quero uma palestra, eu quero uma live, uma transmissão ao vivo, vou fazer uma transmissão ao vivo para colocar esse erro bem explicadinho. Então vamos lá? Vem comigo aqui. Por que não cuidar da imagem pode ser um grande problema? Porque hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, nós ficamos quase que transparentes, né? Nós temos muita visibilidade da nossa vida profissional, da nossa formação, da nossa vida pessoal. E quando a gente não está atento a alguns detalhes, as pessoas podem ter uma má impressão a nosso respeito.
Então, é interessante que você, psicólogo ou psicóloga, que utilize, por exemplo, o WhatsApp, Facebook, Instagram, profissional como pessoal numa mesma conta, é importante que você fique atento a alguns cuidados. Por exemplo, no WhatsApp, eu desaconselho homens tirarem fotos sem camisa. Nada contra vocês ficarem com suas fotos sem camisas. Mas as pessoas que estão procurando, elas vão fazer um filtro disso. Imagina que um marido está procurando um psicólogo para a esposa e está lá a foto do psicólogo sem camisa. Provavelmente esse marido já vai te descartar como uma opção de atendimento. Né? A mesma coisa, vamos supor que uma esposa está procurando aí um serviço de psicoterapia para o marido e tem às vezes uma psicóloga com uma roupa inadequada, transparente, sensual. Então isso não é legal, né? Pegar um outro exemplo, vamos supor que alguém fez uma indicação, um tratamento de dependência química. Aí uma mãe ou uma pessoa, um parente, vai pesquisar você na rede social e tá lá rodeado de bebidas, em festas, né? E às vezes a pessoa vai fazer um tratamento de uso abusivo do álcool, então provavelmente ali está sendo misturada a sua imagem pessoal com a sua imagem profissional. Isso pode afastar pessoas da sua clínica, porque as pessoas vão fazer sim um julgamento baseado naquilo que elas olham, que às vezes não tem uma indicação de uma outra pessoa e às vezes não tem uma oportunidade de desfazer essa má impressão. Então, eu penso que tem muitos colegas aí que estão perdendo alguns pacientes, alguns clientes, porque não cuidam de alguns detalhes, né? Então, evitar fotos infantilizadas demais, aquelas máscaras, um monte de filtro que não acrescenta, que não leva a nada, né? Então, acho que a imagem que se transmite tem que ser uma imagem coerente com a sua proposta, né? E como saúde mental é uma coisa séria, e séria eu não tô falando de sisudo, tô falando de uma imagem que passe confiança, segurança, né? Que é isso que as pessoas procuram quando procuram um profissional na área de saúde mental. Outro ponto, algumas pessoas não cuidam do ambiente físico, né? O que é ambiente físico? É da recepção, do consultório. Então, às vezes pecam com alguns aspectos como limpeza, às vezes o ambiente é poluído demais, tem coisa demais, informação demais, ou às vezes não tem, sei lá, uma água, um cafezinho, um banheiro, alguma coisa limpa que a pessoa possa utilizar. Isso é um problema, né? As pessoas provavelmente podem até usar o seu serviço, mas dificilmente, a não ser que seja bom demais, vão te indicar, porque não se sentem acolhidas no seu local. E é interessante você pensar na sua imagem pessoal, na sua imagem profissional e pensar também na sua imagem do espaço que você atende. No e-book eu coloco um detalhe que parece simples, mas tem gente que economiza até no papel higiênico. Pelo amor de Deus, né? Vai comprar um papel higiênico para recepção, não compra aquele pior que você não usa não, porque é outra pessoa que vai usar. Compra aquilo que tem qualidade, não é isso que vai te deixar nem mais pobre, nem mais rica, né? Quando for comprar, sei lá, um pó de café, não compra o pior pó não. Compra aquele que você vai beber e que você gosta também. Não é isso que vai te deixar mais pobre. Agora, quando você demonstra atenção e cuidado, isso se torna um diferencial, né? Isso faz com que você tenha uma imagem mais acolhedora, que as pessoas pensem em você quando for te indicar. Então, é importante cuidar da imagem pessoal, é interessante colocar as informações nas redes sociais de forma para preservar a sua imagem, pensando que muitos pacientes ou clientes hoje utilizam as redes sociais para pesquisar o profissional. É importante cuidar do seu ambiente físico, do seu set terapêutico, certo? Então fica aí a dica, não cometa esse erro de não cuidar da sua imagem pessoal. Vamos ao erro de número 12. Achar que não está conseguindo ter bons resultados na sua carreira como psicólogo pelo tempo de formação que você tem. Esse é um erro, né? Não é o tempo de formação que vai fazer com que uma pessoa seja um bom ou um profissional ruim.
Então, o tempo de formação, claro, se existe uma experiência, ele vai agregar conhecimento, mas não é só o tempo. Tem muitas pessoas que têm anos de formado em psicologia, mas que não atuaram, né? E que estão às vezes retomando. Então, não é o tempo de formação, e sim o tempo que você se dedica para a clínica psicológica, o tempo que você dedica de estudo, o tempo que você dedica, o tempo que você dedica que vai fazer diferença na sua atuação e que vai gerar os seus resultados. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas eu tenho pouco tempo de formado, é possível ter sucesso? Sim, é possível ter sucesso. Se você fez uma boa graduação, se você tem se dedicado, você vai ter bons resultados, né? Bons resultados são consequências de um bom trabalho acadêmico, de um bom desempenho acadêmico, do seu tempo de dedicação na sua carreira. Claro que se você é recém-formado ou recém-formada, você não vai ter muita experiência, né? Mas aí você pode ler livros, fazer cursos, participar de workshops, que vai incrementar aquelas lacunas que você tem na sua formação, que vai gerar mais um pouco de segurança e pode melhorar a sua performance como psicólogo. Agora, não é o tempo que vai te dar resultados. O tempo ele ajuda, ele favorece desde que você tenha uma atuação, né? Desde que você tenha prática, mas tempo de formação sozinho, se não tem prática, não tem dedicação, não é garantidor de nada. Vale muito mais uma pessoa que é recém-formada, que está se dedicando, do que uma pessoa que está estagnada, que está acomodada, que tem anos de formado, mas que está distante da prática clínica. Então, é um erro para você que está me ouvindo agora, pensar que o tempo de formação é garantidor ou não de bons resultados clínicos profissionais, né, na sua carreira como psicólogo. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Cristina da Silva, sou psicóloga e autora do e-book 14 erros comuns que podem atrapalhar sua carreira como psicóloga. Se você não baixou ainda o e-book, baixa gratuito e é para você, psicólogo e psicóloga. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre o 13º erro que pode atrapalhar sua carreira. E esse erro é focar o seu trabalho em querer fidelizar seus pacientes. Um psicólogo que está preocupado em fidelização de pacientes, ele está se distanciando do propósito que é fazer um bom trabalho terapêutico, né? O que seria uma fidelização? Fidelização é você querer manter esses seus pacientes fiéis ao seu trabalho. Como é que nós, psicólogos, podemos pensar em fazer uma coisa parecida com esse processo de fidelização? Em fazer uma boa adesão ao plano terapêutico. E para isso é necessário que o paciente ou seu cliente, ele veja utilidade naquele trabalho que você desenvolve com ele. Então, quando você faz um bom trabalho, quando você gera resultados, quando você entende a necessidade do seu paciente, quando você está atento às necessidades desse seu paciente, você está mais propenso a fazer com que esse paciente volte, faça um plano de tratamento completo, com início, fase intermediária e final, e que ele esteja mais presente no seu fluxo de agenda. E quando você faz um bom trabalho, não preocupado em fidelizar, mas em sim a gerar uma boa adesão ao plano terapêutico, esse paciente vai estar mais propenso também a te indicar, recomendar, então você vai ter mais visibilidade e mais credibilidade. Então é um erro querer fidelizar, né? Eu acho que você tem que estar atento para exercer bem o seu papel. Uma pessoa que exerce bem o seu papel como psicólogo ou psicóloga vai ter bons resultados e não tem que ficar preocupado em fidelização, e sim a fazer seu papel bem feito como psicólogo. Então, cheguei aqui nesse vídeo no 14º erro, que está no e-book 14 erros comuns que podem atrapalhar a sua carreira como psicólogo. E eu quero compartilhar aqui esse erro com muito carinho nesse momento. É um erro você que está aí me ouvindo, me assistindo nesse momento, não investir em você. A nossa profissão ela é linda, nós temos
um papel fundamental no cuidado da saúde mental das pessoas, da saúde emocional. E esse vídeo é assim quase que um apelo: cuide de você. A sua profissão é importante, você é importante, tem muita gente que precisa de você. Então cuide da sua saúde física, do seu sono, da sua alimentação, né? Cuida da sua saúde emocional. É importante a gente ter equilíbrio, é importante a gente ter inteligência emocional, é importante a gente gerir bem as nossas emoções, cuidar da saúde mental, saúde financeira, invista no seu cuidado. Nós que falamos tanto sobre autocuidado, amor próprio, às vezes esquecemos de aplicar isso no nosso dia a dia. Então, fica aqui a minha dica: é um erro você não investir em você. Se precisa estudar, estude, se precisa divertir, divirta-se. Vai viver a sua vida da melhor forma possível, investindo na sua qualidade de tempo, investindo em você, né, nos seus vínculos, nas suas conexões, naquilo que é importante. Então, fica aqui meu muito obrigada por ter me acompanhado aí nesses vídeos e até o próximo.